uma pessoa que eu conheço já há 8 anos, 9 anos, né? 7 anos completos. Conheci ele, coloquei um imóvel para ele, e foi pastor 18 anos, né? 18 anos da Igreja da Graça. Conhece o outro lado, lá da Universal. Então tem muita bagagem. Então, aproveitar nessa noite, Mardoni, que deixa Deus te usar, que você seja o vaso do Senhor, que você se desvazie, que deixa Deus encher, transbordar, e deixa Ele te usar, não o Mardoni, mas sim o Senhor, falar através do seu conhecimento e da sabedoria que vem do alto. Amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Curva sua cabeça só um pouco, por gentileza. Espírito Santo, tenha liberdade para falar aos nossos corações. Nós nos entregamos a Ti por completo, por inteiro. Nós nos entregamos a Ti por completo, por inteiro, para que neste momento se manifeste o Teu querer em nós. Porque o dia de amanhã, o futuro pertence a Ti. Porque nós viemos receber de Ti, somos mantenedores de uma família, de amigos. Então temos que levar o que o Senhor tem para nós, para Ele, Senhor. Então dai-nos condições necessárias para receber e poder levar, assim como José, que sofreu primeiro, para poder preparar um caminho para os seus familiares. Estamos aqui, tenha liberdade para ministrar em nossos corações. A igreja é Tua, este lugar é Teu. O nosso coração e a nossa mente está nas Tuas mãos. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Amém. Podeis assentar-se, fique bem aberto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço, vou chamar de André. O André, ele fez parte da minha vida num momento bem decisivo, incisivo na minha vida. Foi a primeira casa que eu aluguei com o dinheiro que eu trabalhei e conquistei com meu suor. Eu fui até ele para alugar uma casa. Por quê? Eu fui pastor durante 18 anos da Igreja Universal e da Igreja Internacional da Graça de Deus. Não tenho nada contra. Cada um segue a sua vida da forma que quiser. Mas eu descobri que existe uma Bíblia dentro de outra Bíblia. Eu sou muito leitor da Bíblia. Eu vivo isso aqui. Não é que eu leio a Bíblia direto, mas eu vivo o que eu leio. E isso é o que faz você andar. É isso que faz você andar, é isso que faz você caminhar. Então, o primeiro salário que eu tive do fruto do meu trabalho, eu aluguei uma casa para colocar minha família, o qual eu estava passando necessidades, fome, aqui nessa cidade de Caldas Novas. Isso é uma história, se Deus permitir nós voltarmos, aí eu vou detalhar isso para você futuramente. Mas vamos nos atentar para a palavra. Nesta caminhada de quase 8 anos, eu aprendi algumas coisas fundamentais que são princípios. Deus, ele não trabalha com conceitos, Deus, ele trabalha com princípios. Os conceitos são formados às vezes de uma forma errada, baseado em sentimentos e emoções. E nós não podemos trabalhar com conceitos e sim com princípios. Deus nunca vai mudar o casamento porque você errou 10 vezes, no 11º você casou de novo e deu certo. Não, Deus, ele continua abençoando aquilo ali. Não é porque você caiu 10 vezes que Deus vai ter que mudar a lei, mudar o que ele pensa, o que ele tem por princípios, para colocar você ali. Não. O que é pecado para Deus sempre vai ser pecado. O que é princípio para Deus sempre vai ser princípio. Eu aprendi na minha caminhada e eu quero compartilhar o que eu vivo com você. Eu não vim aqui somente para ler a Bíblia, passar a informação. Eu vim passar algo para você e compartilhar o que eu vivo. É o meu dia a dia, é o meu andar. Teve um momento da minha caminhada com o André que Deus falou uma coisa em meu coração que eu guardei por ter acontecido uma situação e eu guardei em meu coração. Deus falou assim: seja testemunho diante dele, só. Dê testemunho diante dele, só. E eu me calei, me comportei, tive uma postura e obedeci o que Deus falou no meu coração e continuei caminhando.
Mal eu sabia que esse dia aqui chegaria. Olha como Deus trabalha. É sobre isso que eu quero falar. Como Deus trabalha. A maneira que Deus trabalha. Eu aprendi que as nossas fraquezas são as armas mais poderosas que o inimigo tem contra nós. Aonde eu sou fraco, ele vai crescer em cima de mim. Aonde eu sou fraco, ele vai crescer, ele vai desenvolver o ministério dele na minha vida. Aonde eu sou fraco. Então eu tenho que parar agora e fazer uma introspecção. Eu preciso fazer um diagnóstico da minha vida. Em qual área da minha vida eu estou sendo fraco? Eu tenho debilidades, fragilidades, todo mundo tem. Mas aonde eu estou sendo fraco? Aonde eu estou fraquejando? Eu quero dividir uma palavra com você no livro de Marcos, capítulo 6, se você tiver aí. Eu quero falar para você sobre o objetivo de Jesus. Deixa eu pegar aqui para você. Se você tem sua Bíblia, se a pessoa ao seu lado não tiver a Bíblia, sente do lado dela, ajude-a. Tá bom? Marcos capítulo 6. Você que tem sua Bíblia aí. Tá bom? Marcos capítulo 6. Vou pegar uma coisa interessante para você. Marcos capítulo 6. Quem achou, diga amém. 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 Deixa eu colocar aqui o farol de milha. Não funciona. Cadê? Marcos capítulo 6. Deixa eu pegar o meu aqui. Aí. Eu quero pegar uma parte da história de uma coisa que aconteceu. Aqui. Versículo 41 em diante. Preste muita atenção, porque o que nos faz andar em uma direção certa é nós termos entendimento do que nós estamos fazendo. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Quando eu faço coisas sem entender, eu estou multiplicando ignorância. Eu não posso multiplicar ignorância. Eu tenho que ter ações com verdades e reações na verdade. Eu tenho que ter ações com verdades e reações na verdade. Isso significa o que eu pratico, que eu entendo, o que eu pratico no que eu entendo, eu vou continuar praticando. Nada vai poder me impedir de eu praticar aquilo que eu entendo. Se eu entendo o que Cristo tem para mim, muitas pessoas, elas não conseguem falar com Deus. Outras conseguem falar, mas não conseguem ouvir a Deus. Umas conseguem falar e ouvir, mas muitos não conseguem entender o que Deus está dizendo. Quando Deus ele te dá uma palavra, Ele está te dando uma coisa que Ele já passou, Ele já fez. Ele já passou por este caminho. Então Ele libera sobre você uma palavra. E essa palavra, ela tem que se cumprir na sua vida. Seja em qualquer área da sua vida. Por isso que quando Deus ele fala, você tem que procurar entender o que Ele está dizendo. Há 7 anos atrás eu entendi o que Ele queria de mim. E eu me submeti àquilo. E eu comecei a andar. Eu me lembro que quando eu saí de Caldas Novas, a última igreja que eu pastoreei foi aqui em Caldas Novas. Eu era pastor da Igreja da Graça, lá em frente a Sara, né? Sara. Eu saí daqui para ir cuidar de um programa na Sara Brasil, FM. Eu sou formado em locução. E cuidar de alguma igreja lá em Goiânia. E a última igreja que eu participei foi aqui. E quando eu saí daqui, eu tive 2 palavras. A pastora Ludmila Feber, ela disse algo importante. Eu me lembro que a minha esposa estava se preparando para a gente viajar, porque eu tinha sido tirado da igreja daqui. E eu peguei o pendrive, separei 2 mensagens que quando eu viajava, né, de carro eu colocava para ouvir. Enquanto a esposa se arrumava, eu fui e coloquei na televisão e comecei a ouvir aquela mensagem. E a pastora Ludmila Feber, ela falava assim: com você vai acontecer uma resiliência. E aí ela explicou que resiliência é como se fosse uma mulher quando fica grávida, o corpo dela volta ao normal. Aí eu falava assim: eu
voltar a ser quem eu era, não tem como. Eu voltar a ser aquela pessoa que tem uma inocência, um primeiro amor, eu falei, não tem como. A minha mente, ela se abriu para muitas coisas. Eu não consigo voltar. E ela falava, você vai voltar. Eu voltar a ser aquele amor, tudo bem. Daqui a pouco a outra palavra não deu para ouvir e eu coloquei ela no carro e fui para Goiânia. Eu saí daqui com uma intenção. Quero que você ouça bem o que eu vou falar para você. A intenção que eu saí daqui era o seguinte: eu vou chegar lá e vou quebrar a cara do meu líder. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque quando a gente não conhece a Deus, a gente... Muitas pessoas estão errando porque não conhecem a Deus. Eu vou quebrar a cara dele, ele vai ver quem ele pensa que é. E eu coloquei a palavra. Pastor Silas Malafaia. Ele ia fazer uma reunião em Belém e começou uma chuva muito grande. E ele ficou preocupado se ia dar muita gente. E daqui a pouco ele colocou a cara no palco e viu que as pessoas estavam debaixo de chuva. Então ele entrou e falou com as pessoas assim: olha, eu quero falar com vocês que realmente eu pensava que ia dar esse mar de gente aqui. E eu esqueci até o que eu vou pregar. Ele dizendo, um homem que conhece a Bíblia profundamente. Ele falou, eu esqueci que eu vou pregar, mas eu tenho que falar uma coisa. Isso foi em 2011. Ele disse assim, eu dirigindo, eu estava em Piracanjuba. Ele falou bem assim, eu quero falar com você que está dirigindo. Eu falei, aí tá tudo normal, né? Isso, tudo normal. Quero falar com você que está dirigindo e está indo para tomar uma decisão. Até aí tudo normal. Eu quero falar com você que está dirigindo e está indo para tomar uma decisão sobre o seu ministério. Tudo bem. E aquele ambiente dentro do carro começou a mudar. Aí ele falou bem assim, eu quero falar com você que está dirigindo, que está indo para tomar uma decisão sobre o seu ministério, porque você já não aceita mais as coisas como estão. Aí eu me dobrei. Falei, pode falar, pode falar, pode falar. E eu não acreditava nessas coisas. Não acreditava, porque a liturgia, a metodologia de trabalho que nós temos quando estamos do outro lado é diferente. Por exemplo, do outro lado, para termos confiança, nós temos que raciocinar. Do lado de Deus, para ter confiança, você tem que prosseguir. Aleluia! Então, o outro lado era raciocínio. E na minha cabeça não entrava isso. Como é que pode o cara ter feito uma reunião em 2011, eu estar aqui em 2012, ele está falando isso comigo? Isso não encaixava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça. Mas eu resolvi ouvir. E aconteceu que ele falava assim, rapaz, eu vou me segurar para não chorar, porque isso é a minha vida. Ele falou assim, não tenha medo de tomar essa decisão. Você vai passar pelo deserto, mas nada vai te faltar. Pode ir tomar a decisão, nada vai te faltar. Eu chorei bastante, cheguei lá, o cara que ia quebrar a cara do pastor chegou, eu sou servo, se o senhor quiser fazer, eu estou aqui. Ah, você é servo, rapaz? Então, rapaz, me colocou num lugar lá e Deus falou comigo que eu ia ficar só 6 meses. Quando completaram-se 6 meses, nem 1 minuto a mais, eu fui mandado embora da igreja e vim para Caldas Novas. Chegou aqui, eu passei fome. Rapaz, eu morei de favor. Não tinha que comer dentro de casa, saía na rua. Aí eu fui trabalhar na Rádio Gospel. O Adão me deu uma oportunidade. Mostrei o meu currículo para ele, fui trabalhar. Só que não dava, eu passei a dever tanto. Meu Deus do céu, eu devi demais. E não deu, tive que sair e fazer alguma coisa. Só que no meio desse intervalo aconteceu uma coisa que até hoje eu não tenho explicação. Porque se você conseguir explicar alguma coisa que Deus fez, não foi Deus que fez. E eu me lembro que eu saí de manhã cedo de casa, eu morava no Caldas do Oeste, de favor. E a minha esposa falou assim, olha,
tem nada o que comer. E a gente comia, ela pegava um pão, cortava os pedaços e dividia entre meus filhos. Eu saía para conseguir alguma coisa. Aí eu saía assim, tinha 2 miojos, deixei em casa. Por isso que toda vez quando alguém fala de miojo, eu lembro disso. E eu saí procurando alguma coisa, procurando e não encontrei nada. Eu falei, não, eu vou para casa, tem 2 miojos, vamos fazer, comer, amanhã eu vejo outra coisa. Tudo bem. Fui para casa. Quando eu chego em casa, que a gente pega a panela para poder fazer o miojo, o gás acaba. Rapaz, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a chorar, eu falei, você falou o que comigo? O que você falou comigo? Eu comecei a discutir, eu era muito nervoso. O que você falou comigo? E fui dormir, no outro dia levantei cedo e fui para o meio da rua procurar alguma coisa para fazer. E aconteceu que eu sentei naquela praça onde tem ali o pronto-socorro, tem uma pracinha. Era meio-dia, eu tinha que voltar para casa. E eu fui e falei assim, cadê o que o Senhor falou para mim? Rapaz, eu não acreditava. Eu vi uma voz e falou assim, vai para casa que o gás está lá. Eu falei, vai para casa que o gás está lá. Até que aquela voz me encheu tanta paciência que eu falei, tá bom então, vamos botar para ver então. Vamos ver agora, vamos ver. Eu quero saber se é o capeta, se é Deus, o que está falando comigo. Não, mas eu estou dizendo uma coisa para você bem séria. O que aconteceu assim? Eu falei, tá bom, então vamos ver. E eu fui para casa. Cheguei em casa, eu me lembro que eu tinha trocado o gás, tinha 2 bujões. Eu troquei um gás que tinha acabado e o vazio ficou lá. E o cheiro acabou. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, olha, nós vamos ter que fazer uma coisa. Ela falou, o quê? Deus falou que ali tem um gás. Deus falou que ali tem um gás. Ah, não, eu vou fazer. Eu tirei o bujão vazio e coloquei o outro bujão vazio. Coloquei. E fiquei olhando pro fogão com ela. Eu falei, liga aí. Ela ligou. Aquilo acendeu. Aleluia, glória a Deus. Aquilo acendeu. E ali eu pude ver que a palavra dele não cai por terra. Glória a Jesus. E naquele dia eu resolvi, eu quero te conhecer, como eu nunca conheci. E aquele gás não acabou enquanto não chegou a cesta básica. E aquele gás foi indo com a cesta básica até chegar outro gás. No dia que a pessoa bateu em casa para deixar o gás, ele acabou. E ali eu abri mão de tudo para poder conhecer esse Deus. Sabe por que isso? Porque Deus, Ele ama. E quem Ele ama, Ele cuida. Eu preciso entender esse amor. Eu preciso compreender esse amor que estava sobre Adão, que morreu numa geração de dilúvio, começou em Noé, morreu com a lei enferma e depois se estabeleceu em Jesus Cristo na cruz. Eu preciso entender esse amor que subsiste, permanece diante de lutas e dificuldades. Eu preciso entender esse amor. Há uma promessa sobre mim de 7 anos ficar dentro de um aljava. Uma promessa de transformação, de mudança, de regeneração. Que Ele me arrancaria de dentro do aljava e colocaria dentro do arco para lançar na direção que Ele quer e o alvo que Ele quer. E por incrível que pareça, este momento aqui faz parte disso. O que eu vou ler para você é como Deus Ele trabalha. Você tem que entender tudo o que está acontecendo aqui. Tudo aqui fala. Tudo fala. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. O que você vai ler é a sua vida. Você precisa entender, porque o que Deus está fazendo aqui, aonde você vai chegar, Ele já foi. O dia de hoje, o seu futuro já é passado para Deus.
Repita comigo: o meu futuro já é passado para Deus. Ó, ele já viveu isso há muito tempo. Ele sabe o que está fazendo. Vamos lá, Marcos capítulo 6. Por gentileza. Se eu ficar um pouquinho nervoso, você me ajuda, tá bom? Marcos capítulo 6, versículo 41 diz assim: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcovas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Na sua Bíblia está escrito como? O que está escrito aí? Não, e logo ele o quê? No versículo 45. E logo obrigou. O que está escrito aí? Insistiu, compeliu. Quer dizer, houve uma discussão entre Jesus e os discípulos. Jesus falando: eu falei para entrar no barco, nós não vamos. Entra no barco. Entra no barco. E eles batendo boca: nós não iremos. Entra no barco. Houve uma discussão. Jesus teve que obrigá-los a entrar no barco, porque tinha uma missão do outro lado. Mas eles estavam insistindo para não entrar, até que houve uma imposição de Jesus: entra agora. E eles entraram. Diz assim no versículo 46: E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria o quê? Passar-lhes adiante, tomar-lhes a dianteira. Então olha bem para mim. Eles entraram no barco por causa de quem? Jesus. Ok? Eles resolveram obedecer a Jesus. Jesus está na terra orando. Eles estão dentro do barco. E a Bíblia diz que o vento era contrário ao barco. Em outras palavras, o vento estava navegando em direção de Jesus, na direção que Jesus colocou, só que por causa da incredulidade, da discussão deles, o vento estava empurrando eles para lá. Ao contrário, para não obedecer a palavra. A Bíblia diz claramente que Jesus queria fazer o quê? Passar à frente. Glória a Deus. Jesus não queria entrar naquele barco. Aleluia. Jesus queria passar à frente. Jesus queria passar à frente. Eu vejo hoje muitos crentes, eu prego em muitas igrejas, eu vejo muitos crentes que eles oram por A, mas se Deus der a metade do ar, já estão dizendo glória a Deus, aleluia. Não. Jesus, ele quer fazer o que você pediu. O que está no seu coração. Se você abrir o livro de Salmos, lá no capítulo 139, se eu não me engano, todos os nossos dias foram escritos antes de nós nascermos. Amém? Amém? Então, a pergunta é: será que hoje eu vivi o que Deus escreveu para mim? Será que o Senhor viveu o que Deus escreveu para o Senhor hoje? Porque chegou o dia na vida de Jesus que Deus tinha escrito para ele uma cruz, uma coroa, açoite, humilhação. Jesus chega no Getsemane, lá no livro de Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante. A Bíblia diz que Jesus chega no Getsemane, ele dobra os joelhos e fala assim: Pai, se possível for, afasta, passa de mim este cálice. Ali está o Jesus homem. É quando nós estamos passando por lutas e dificuldades que pensamos em desistir. Jesus homem. Mas toda vez que você pegar a Bíblia e ela tiver um ponto e uma vírgula, 2 pontos, se você estudou um pouco de gramática, você vai entender que isso significa que ali é uma oração, é uma explicação. Então depois dessa frase de Jesus, passa de mim este cálice, tem um ponto e uma vírgula que significa
uma explicação. Depois ele diz outra: Pai, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então entra em cena o Jesus espiritual. Existem momentos na nossa vida que o Jesus espiritual ele tem que entrar. O Mardônio espiritual tem que entrar. A vida sua espiritual, ela tem que entrar em ação. Existem sentimentos que nos guiam, mas existem momentos que eu tenho que guiar os sentimentos. Você está entendendo? Quem está entendendo? Jesus queria passar o quê? À frente daquele barco. Se você impedir Jesus de fazer uma obra na sua vida, você nunca vai saber o que ele ia fazer. Aí diz mais, versículo 49, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não que? Não tem mais. Jesus queria entrar no barco? Não queria. Não queria, mas Jesus teve que entrar no barco, porque senão eles iam morrer de medo, porque eles olharam para Jesus e passaram a crer que aquilo era um fantasma. Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está ministrando sobre nossa vida, mas a gente não atenta para isso. A gente acha que Deus só está na nossa vida quando nós somos abençoados, não quando nós passamos por dificuldades. Se você quer saber quem você é, você tem que enfrentar as lutas que se levantaram contra você. Você precisa saber do que você é feito. Só quando você é levado a uma situação que você vai saber do que você é feito. Você acha que a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida vai se cumprir agora? Não. Existe um processo. Você precisa respeitar esse processo. Esse processo, ele vai aperfeiçoar você para aquilo que Deus tem. Davi, ele foi ungido rei, mas ele começou a reinar depois de 20 anos, ele voltou a cuidar das ovelhas. Quando uma palavra é liberada sobre você, essa palavra, ela tem que transformar algumas coisas em você, ela precisa mudar algumas coisas em você, coisas que não condiz com o que Deus quer, que você não está pronto. O pior inimigo de uma pessoa que tem uma promessa é a ignorância. É quando ela não entende, ela não compreende. É como se você pegasse uma estrada aqui para Goiânia, achando que está indo para Minas. Você quer ir para Minas, mas você pegou a estrada para Goiânia, achando que está indo para Minas. Você vai usar sua inteligência, sua força, sua habilidade, suas aptidões, usando todo o seu entendimento, num lugar o quê? Errado. Aí muitas pessoas acham que isso é o diabo. Não é o diabo, é a falta de entendimento, em saber o que você está por fazer. Você precisa controlar, você precisa entrar num lugar de equilíbrio, porque esse lugar de equilíbrio que você entra, ele faz você raciocinar. Muitos crentes, por não entrarem nesse lugar de equilíbrio, eles não conseguem raciocinar. Se você responde sem entender, você responde baseado em um sentimento. Por isso que muitas pessoas brigam, xingam, discutem. Os discípulos aqui, eles estavam totalmente tomados por sentimentos. Eles não se preocuparam em saber quem era. Eles não se preocuparam em entender que eles estavam debaixo de uma palavra, que se eles morressem ali, se o barco naufragasse, eles iriam morrer porque Deus mandou. Não, Deus falou, vocês vão chegar do outro lado. Havia uma palavra. Se Deus falou que você é um vencedor, se Deus falou que você vai conseguir, você vai conseguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai conseguir. Glória. Agora, por que você está parando? E você quer que Jesus venha te socorrer? Por causa de sentimentos, emoções, o estado de promessa. O estado de promessa, ele não pode ser envolvido por sentimentos. Você não pode estar envolto de sentimentos. Você não pode deixar certas conversas. Se alguém chegar para você e falar, você é um derrotado, um fracassado, isso só vai encontrar pouso se você estiver no estado de sentimento ou emoções. Isso é o que eu aprendi durante muito tempo. E diz mais. Vamos continuar lendo, por favor. E subiu para o barco, versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou,
e entre si ficaram muito assombrados e o quê? Maravilhados. Olha que interessante o versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre o quê? Antes o seu coração estava o quê? Endurecido. Você entendeu? Você entendeu porque que eu li a mensagem dos pães e dos peixes? O milagre aconteceu diante dos olhos deles. Eles não entenderam. E eles entraram dentro de uma promessa. Entraram dentro de uma palavra. E quando eles começam a viver as tribulações que todo mundo passa, todo mundo vai enfrentar, por eles não terem entendido os milagres dos pães e dos peixes, eles não conseguiram enxergar Jesus. Quando você entende o que está acontecendo aqui agora, você está dando uma resposta. Quando você não entende, você está com perguntas. Olha a diferença. Se você entender o que está acontecendo aqui, tudo aqui fala. Tudo fala. Esse lenço fala, e tudo aqui fala. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender isso. Os discípulos entraram dentro de um barco, porque não entenderam o milagre, o que Deus estava fazendo. Você acha que você está aqui por você? Não, você está aqui pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus bisnetos, pelos teus amigos, por alguém que trabalha com você, que está precisando de ajuda. Glória a Jesus. É ou não é verdade? Diga para essa pessoa do celular assim, você está entendendo? Pergunta para ela, você está entendendo? Está entendendo? Amém. Continua lendo. Olha só que interessante. Versículo 53. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali a atracaram. E saindo eles do barco, logo o quê? Logo conheceram. Olha só, Jesus entrou, Jesus veio andando sobre as águas. Jesus mandou o mar, o vento se aquietar. Entrou dentro do barco, conduziu eles e eles não conheceram Jesus. Eles só foram conhecer Jesus quando o barco chegou do outro lado, que eles desceram do barco, eles foram ver, é Jesus. A pergunta é, quando é que eu vou reconhecer que Jesus está trabalhando na minha vida? Nós estamos falando de perseverança. Nós estamos falando de perseverança. O que é perseverança para você? Não é estar sobre os problemas, mas sobre os problemas. Isso é perseverança. A perseverança, ela é uma direção dentro de um caminho de confiança. Aleluia. A perseverança é uma direção dentro de um caminho de confiança. Glória a Como é Deus. que eu vou perseverar se eu não confio? Você está sentado nessa cadeira porque você confia que ela está te segurando. Então você vai estar perseverando e ficar sentado até o final do culto. Isso é fé. Glória a Jesus. Mas só que isso aí é uma fé sem você atentar para ela. Você fez porque todo mundo fez. A fé em Deus, nos propósitos que Deus tem, consiste em seguir Ele, sem ficar titubeando, vacilando. Não, eu creio e eu faço. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus nessa noite, Ele quer pegar você. Ele quer te levar a lugares que você nunca foi. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Ele quer fazer você viver coisas que você talvez só viveu em sonhos. Você enterrou sonhos e projetos. E Deus, Ele quer falar, não, isso é possível. O diabo não é mais forte do que você. Para nós encerrarmos. Por que a perseverança é como se fosse paciência? Para nós encerrarmos. Livro de Romanos, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui, eu lembrei de uma passagem bíblica. Romanos, deixa eu pegar aqui. Romanos, capítulo 5. Aí. Amém. Bom, vamos lá. Por favor, compreenda, tá? Vamos lá. Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Ou a paciência. Então, peraí, vamos entender. A Bíblia está me dizendo que diante das lutas e dificuldades que eu estou enfrentando, o pau está quebrando sobre mim, está tudo, esse mês de fevereiro está uma guerra, uma luta, e Deus está falando que eu tenho que me alegrar.
Quer dizer, eu tenho que ver que as coisas estão faltando, está uma luta, e eu tenho que me alegrar. E além disso, a Bíblia está dizendo o quê? Que diante dessa tribulação, eu tenho que gerar um fruto. Que fruto é esse? Perseverança, que é a paciência. Agora eu te faço uma pergunta em raciocínio lógico. De que me adianta, diante das lutas que eu estou vivendo, diante das dificuldades que eu tenho, gerar um fruto de paciência e de perseverança? Vai me adiantar o quê? Deus não enxerga como o homem vê. Por que Deus ele fala para você entrar nesse lugar de perseverança, esse lugar de paciência? Não precisa abrir. Se eu não me engano é Isaías capítulo 64, versículo 4, diz: desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, nem se percebeu o que Deus tem preparado para nós, que Ele trabalha para aquele que nele espera. A palavra esperar ali está escrito paciência. Então a Bíblia diz que quando eu entro nesse lugar de perseverança, de paciência, eu quieto, eu descanso, e quem começa a trabalhar? Deus. Então, em outras palavras, se diante de lutas e dificuldades eu não tenho gerado fruto de perseverança e de paciência, eu estou fora dos planos de Deus. É simples. Se eu tenho gerado nervosismo, se eu tenho gerado ansiedade, angústia, eu estou fora dos planos de Deus. Eu só vou conseguir estar dentro de um plano se eu gerar esse fruto de paciência, um fruto de perseverança. Por que eu tenho que gerar? Porque eu vou ver Deus trabalhar. Olha o que diz aí. Glória a Deus. Olha o que diz. Versículo 4. E a paciência vai gerar o quê? Oi, versículo 4, quem está escrito no seu versículo 4 aí? E a perseverança vai gerar a experiência é o quê? Você vai ver Deus trabalhando. Não é o seu momento é estar na paciência. E quando você entra na paciência, acalma o teu coração, não foi isso que diz aqui? Aquieta a minha alma. Quando você entra neste lugar de equilíbrio, então você começa a ver coisas que você não vê quando está envolvido por emoções. Se os discípulos não estivessem envolvidos por emoções, eles tinham visto que era Jesus andando sobre as águas. Mas eles estavam envolvidos com emoções. Lá nos pães dos peixes, eles estavam preocupados como ia alimentar um bocado de gente. Lá dentro do barco, eles estavam preocupados que iam morrer. Se eles morressem, a responsabilidade era de quem? Deus. Então, quando eu tenho paciência, perseverança, eu entro num lugar chamado experiência. Eu vou ver Deus trabalhando em meu favor. Aí diz mais. E a experiência gera esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu te faço uma pergunta. As esperanças que estão dentro de você, foi Deus que colocou? Responda para você mesmo. Isso que está aqui dentro do meu coração, foi Deus que colocou? Se você não gerou o fruto de paciência, não tem nada a ver de Deus aí, meu amigo. Porque a Bíblia diz que a esperança que Deus ele coloca dentro do coração, ela não gera confusão. E eu vivo no meio da confusão, como é que Deus vai me dar algo para me ficar preocupando? Como? Aprenda. As suas fraquezas são as armas mais poderosas que o inimigo tem contra você. Jó, eu não conheço, talvez se você conhece, me fale. Você conhece algum crente íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Você conhece alguém assim? Eu não conheço. Crente assim? Rapaz, se brincar, tem crente xingando, brigando, fazendo N coisas. E Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e mesmo assim o diabo fez o quê? Entrou. E imagine na vida de gente que não tem essas quatro qualidades. Agora eu te pergunto, por que o diabo então entrou na vida de Jó? O que você acha? Por que você acha que o diabo entrou? Sabe por quê? Tudo falta de entendimento. Jó capítulo 3, versículo 25 diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Qual era o medo de Jó? Qual era a brecha por onde Satanás entrou? Medo.
Por quê? Porque Jó, ele levantava de madrugada, oferecia sacrifícios a Deus, com medo de perder os filhos que estavam pecando diante de Deus. E aquela época, era a época do arrependimento, o arrependimento tinha que ser, pronto, era unitário, cada um era responsável por si. Se os filhos de Jó estavam pecando, era eles que tinham que se apresentar a Deus e pedir perdão, sacrificar, que era a época do sacrifício, apresentar um cordeiro, a rolinha, a pombinha. Então os filhos de Jó estavam nem aí, preocupado com isso. Então Jó entrou num lugar de preocupação, ao invés de ele chegar para os filhos e falar: a responsabilidade é pessoal. Então Satanás, ele fica sondando você o dia inteiro. Deixa eu ver se ele está com medo, deixa eu ver se ele tem dúvida, deixa eu ver como é que ele é. E quando ele apresenta isso a Deus, o que Deus pode fazer? Porque os sentimentos são teus. Eu atendi uma senhora ali, que falou: meu marido é um diabo. Eu falei: seu marido é um diabo? Eu nunca vi um diabo. Ele é diabo? Ele é um diabo. Eu falei: diabo? Por quê? A gente separou. Eu falei: mas ele é diabo? Ele é diabo, ele é o cão, ele é o inferno. Eu falei: ele é tudo isso? Senta aqui, vamos conversar. Aí peguei Coríntios 13, o que está escrito aqui? Ah, está aqui. Ah, lê aí. Eu só posso me lançar a uma pessoa como? Em outras palavras, na Bíblia está escrito assim: para mim entrar num relacionamento conjugal é como um espelho embaçado. Você já se olhou no espelho de manhã, que você quer estar se arrumando? Você toma um banho quente, aí embaixo o espelho, né? Aí você está se arrumando, principalmente mulher que faz maquiagem. Se o espelho estiver embaçado, você tem que fazer o quê? Limpa ele, para você poder se ver por completo. Não é verdade? Então, eu só posso me lançar na vida de uma pessoa quando eu me vejo por completo nela. Aí a pessoa só vê uma brechinha no espelho e está lá se entregando todo. Aí a mulher fica assim, ela fica assim: oi. Aleluia. Então como é que você lança a sua vida, entrega a sua vida na mão de uma pessoa que você não sabe como ela vai se comportar quando está nervosa ou quando você está nervoso? Como é que ela vai se comportar quando acaba o dinheiro, que é muito difícil? Você está entendendo? Então eu preciso entender isso. O que Deus tem para mim está bem guardado. Está tão bem guardado que você nem consegue ver. E é para você. Jesus tinha algo para os discípulos, mas nós nunca iríamos saber. Ele queria passar à frente do barco. Será o que ele queria fazer, hein? Sabe o que? Muito mais do que você pensa. Muito mais do que você quer. Eu sei que ele vai fazer isso em mim, porque eu estou obedecendo cada centímetro. Eu paro muito para observar as coisas. Você sempre vai me ver aqui andando para cima e para baixo trabalhando. Você pode sair nessa cidade e perguntar sobre... Meu nome é Mardônio, mas as pessoas me conhecem como Rogério Serralheiro. Eu ando para cima e para baixo, procuro um falso testemunho. Tudo que Deus falou eu venho obedecendo. Por quê? Porque eu sei o que Ele tem para mim. Se você sabe o que Deus tem para você, obedeça. Amém? Fique de pé, por gentileza. Amém. Amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, tudo aqui foi por ti, para ti, sobre nós. Nunca, meu Deus, nunca, a pior coisa que pode acontecer com um pregador é ele entrar no lugar do exibicionismo, Senhor. Nós não estamos aqui para roubar a tua glória. Então vem o teu manto sobre nós agora. Vem tua coroa sobre nós, a coroa de espinhos, a tua cruz. Vem sobre nós agora, meu Pai. Queremos sentir as dores das chicotadas que tu levaste, porque o lugar mais alto para nós é os teus pés, Senhor. Queremos nos submeter à tua obediência para alcançarmos o que o Senhor tem falado para nós. Abrimos o nosso coração a ti. Abra o teu coração para Deus e diga para Ele agora, sem abrir a sua boca: sonda meu coração, vê o que está no meu espírito, quebra tudo em mim, remova coisas que tem que remover, regenera a minha vida, para que eu possa alcançar o que o Senhor tem falado ao meu respeito. Existe uma palavra liberada sobre mim.
E eu declaro que essa palavra não cairá por terra. Amém. Apresente a tua vida, Deus, agora. Pode apresentar-te, apresente teus sonhos, teus projetos. Apresente a tua vida e permita, Deus, falar ao seu coração nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço desde já e entrego a minha vida nas tuas mãos. E toda a honra, toda a glória seja dada a ti. E você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Bem forte as suas palmas ao Senhor Jesus.